Olá, pessoal, voltamos e vamos continuar com as nossas resoluções, né? No bloco passado eu parei na questão de número 9. Então, vamos embora, né? De olho na tela, vamos para a questão de número 10. FCC 2026, Cefaz São Paulo, auditor fiscal da Receita Estadual TI. Uma empresa deseja projetar seus custos totais operacionais Y em função do volume de produção X, utilizando um modelo de regressão linear simples da forma Y é igual a B0 mais B1x. Gente, isso daqui nada mais é do que uma função afim. Uma função afim. Lembra da função afim? F de x é igual a B mais AX. Não é isso? Ou f de x, ou y, né? Ou y é igual a x mais b. Correto? Ela é uma função afim por quê? Porque tem a parte fixa e a parte variável aqui, ó. Variável. Se ela fosse linear, só seria isso aqui, ó. A vezes x, tá vendo? Mas essa regressão linear, ela funciona exatamente como se fosse uma função afim do primeiro grau, perfeito? Tanto que ali, ó, aquele B0 é a parte fixa. Olha aqui, ó. Esse B0 aqui é a parte fixa. Como se fosse isso aqui, ó. Tá? Ó, eixo Y das ordenadas e eixo X das abscissas, correto? Então, você tem aqui um valor de B0, ó. Tá, ó, B0. Como esse valor aqui é positivo, eu vou ter algo exatamente assim, ó. Tá vendo? Crescente. Olha aí. Agora vou terminar de ler. Para ajustar o modelo, o analista coletou uma amostra de 20 observações. Ok. Em um determinado mês. A soma das unidades produzidas na amostra foi x igual a 400. E a soma dos custos totais, 10 mil. Então, aqui, ó, eu tenho o valor de x, aqui de y, correto? Além disso, sabe-se que o custo fixo da empresa, quando a produção é zero, foi identificado como sendo 100. Aquele ali, ó, B0, tá vendo? Aquele B0 ali é 100. Olha aí, ó. Porque o que ele falou foi que esse custo aqui, quando aqui é 100, para B1 vezes zero. Tá vendo? Quando é zero, tá vendo? Beleza? Ok, então, só fazendo uma analogia. E ali, essa fórmula da regressão ali é uma função do primeiro grau, tá? Mais conhecida como função afim. Ok. Foi identificado como sendo 100. Com base nesses dados, o valor previsto do custo operacional, Y, para um mês em que a produção, ele quer saber Y, e aqui que X valendo quanto? 30. Beleza, só que a gente tem umas coisinhas para fazer antes, tá bom? De fazer esse detalhe aqui. Então vamos lá. O modelo dado é y é igual a B0 mais B1 vezes x. Isso aí foi dado ali em cima, né? Então vamos lá. Sabemos que B0 é 100, que é o custo fixo, tá? O custo é fixo, então B0 vale 100, que é aquela parte fixa. Meu N vale 20, foi dado aqui, ó. Foi dado aqui, 20. E que ele fala que o somatório de x vale 400, ó. A soma das unidades produzidas na amostra foi x igual a 400, tá aqui. E a soma dos custos totais, somatório de y, vale 10 mil. Então, ele me deu o somatório, tá, das unidades e o somatório do custo, beleza? Ok. Só que aí tem aqui as amostras, tá? Então, nós temos que fazer primeiro essa conta aqui, ó. Encontrar as médias. Por quê? Porque se eu tenho um valor total e ele tem ali as amostras de 20, então para eu achar basta dividir das peças que eu digo assim, da variável x, é só pegar 400 e dividir por 20, não é isso que vai dar? 20. E de y é 10 mil, que ele me deu aqui, ó, 10 mil dividido por 20, que vai dar 500. Então, eu já vou ter os valores de x e o valor de y aqui, perfeito? Então, vamos lá. Blá, blá, blá. Então, vamos substituir nessa forma. Qual é o valor de y? 500.
Qual é o valor de B0? 100. Ele me informou já aqui, né? Ó. Já me informou bem aqui, não é isso? Qual o valor de B1? Não tenho. E qual o valor de X? Que nós vamos encontrar ali, ó. Olha só, que é 20. Aqui, encontrar não, já temos aqui, né? Então vamos lá. O Y é 500, B0 é 100, o X é 20 e notem, esse X é 20, no final ele quer usar quanto? 30. Ah, professor, então depois que eu encontrar o B1, eu substituo 30 ali, tá tudo certo para achar o Y? Exatamente, é isso mesmo. Passo 100 para o outro lado, com o sinal trocado. Olha lá, 500 menos 100 é igual a B1 vezes 20. 500 menos 100 são 400, é igual a B1 vezes 20. E agora, o 20 está dividindo, aliás, está multiplicando, tem que passar dividindo. Então, meu B1 é 400 dividido por 20. Corta um zero, 40 dividido por 2 vai dar 20. Então, meu B1 vale 20. E dentro ali, ele é chamado de coeficiente linear, tá? Aliás, desculpa, coeficiente angular. Perfeito? Ok. Mas isso não vem ao caso nesse momento. Então, voltando, porque agora eu quero encontrar esse cara quando esse x for quanto? 30. O B0 eu tenho, que é 100, e o B1 já encontrei, que é 20. Ó. Ué, professor, então agora quer dizer que eu preciso só calcular esse custo? Sim, foi o que ele falou, olha só. Com base nesses dados, o valor previsto do custo operacional, Y, total, para um mês em que a produção seja de 30. Olha aí. Meu X tem que valer 30. Perfeito? É isso aí. Então agora é só substituir. Meu Y é igual ao B0, que é 100, que é a parte fixa, mais 20, que nós achamos do B1, vezes 30, que ele pediu na questão. Isso vai dar 100 mais 600. Isso vai dar 700. Então, minha resposta certa, letra C. Aqui uma questão de regressão linear simples, dada uma função, aqui uma função do primeiro grau, perfeito? Que tem a parte fixa mais a parte variável. Muito bom. E eu sei que ela é crescente, essa reta, porque o valor de B é positivo. Professor, se fosse negativo, aí seria decrescente, tá? Ok. Isso dentro das funções, perfeito? Então, voltando, vamos embora. Questão de número 11. FCC 2026, Cefaz, Mato Grosso, Fiscal de Tributos Estaduais. Após realizar uma regressão linear pelo método dos mínimos quadrados ordinários, MQO, um analista examinou o gráfico de resíduos eixo Y versus valores ajustados do eixo X. Então, você tem aqui o eixo X, chamado de eixo das abscissas, só para questão de curiosidade. Y, que é o eixo das ordenadas. Perfeito? Ele notou que a dispersão dos pontos forma um padrão de funil ou cone, onde a variabilidade dos resíduos aumenta significativamente à medida que os valores ajustados crescem. Esse formato é indicativo de... Opa, então é uma coisa exatamente assim, ó. Vou colocar aqui, tá? Beleza? Que é formado de um cone. Só que, como eu desenhei, como eu coloquei o gráfico, vai ficar muito mais bonitinho do que eu ficar perdendo tempo fazendo isso aqui, tá? Então, beleza, vamos embora. Olha lá, ó. É isso aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? É crescente aqui, ó. Começa aqui, ó, e vai formando um cone, tá vendo? É um formato de um cone, ó. Beleza? Professor, pode ser o contrário? Pode ser o contrário, pode ser um cone ao contrário. Começar com vários pontos e ir diminuindo os pontos. E essa dispersão com padrão de cone é chamada de heterocedasticidade. Então já tem a resposta, professor. Você já tem a resposta. Isso é o gráfico que chama-se heterocedasticidade. E aí, professor, se tem o hetero, tem o homo. Tem, professor, tem o homocedasticidade, que, ó, que não forma um cone, ó, tá vendo? Eles são muito aqui, homogêneos, ó. Tá vendo? Olha aí, ó.
Tá vendo? Ah, professor, então pode ter esse desenho aqui, pode ter o cone ao contrário. Pode, tá? Basta ele falar que está decrescendo ali, né? Então, isso daí. Então, poxa, professor, então quer dizer que era só saber esses dois nomezinhos. Exatamente. Olha aí, ó. Então, nós temos uma heterocedasticidade. Hétero, que pode ser que é um funil, já falou, né? Ele vai falando, ó, aumenta significativamente. Mas pode diminuir, pode ser o contrário. O cone aqui ser muito aqui e formando um cone diminuindo. Pode acontecer? Também, tá? O que os valores ajustados, né, podem também diminuir. Aumenta um e vai diminuindo o outro. Então, muita atenção que pode acontecer de ter o cone ao contrário. Agora, se não for nenhum cone, for retinho assim, bonitinho, aí é homo. Perfeito? Legal. Essa é uma questão somente teórica que caiu na prova da Cefaz Mato Grosso 2026. Perfeito? Partiu? Próxima questão. Questão de número 12. FCC Cefaz 2026, Mato Grosso, fiscal de tributos estaduais. Sabemos que 12% dos contribuintes de uma determinada base são selecionados em uma malha fiscal. Então, eu tenho aqui a minha malha fiscal, 12%. Dentre os selecionados, que foi dentre esses 12% da malha fiscal, 65 apresentam inconsistências graves, tá? Então, dentro de inconsistências graves, 65%. Enquanto esse índice é de apenas 4% entre os contribuintes não selecionados. Já vou montar aqui, tá? Ao escolher aleatoriamente um contribuinte que apresenta inconsistência grave, a probabilidade aproximada dele ter selecionado na malha fiscal. Olha que interessante, gente. Eu comecei a falar da malha fiscal e falei que dentro da malha fiscal, 65% são inconsistentes, correto? Eu comecei de malha fiscal e fui para inconsistente. No final, a questão está dizendo, dos que são inconsistentes, eu quero a malha fiscal. Ou seja, no início ele está saindo da malha fiscal, indo para a inconsistência, e no final ele está da inconsistência voltando para a malha fiscal. Isso quer dizer que é o quê? Teorema de Bayes. Olha que interessante. Teorema de Bayes é quando ele faz a volta. Então, vou fazer uma árvore aqui, ó. Ó, malha fiscal, quantos por cento? 12%. Peraí, esses estão na malha fiscal. E quantos não estão na malha fiscal? Vai pelo complementar. Se o total é 100% ou 1, que é a mesma coisa, então quem caiu na malha fiscal? 12%. E quem não caiu na malha fiscal? A diferença para 100%, que é 88%. E eu estou usando esse símbolo aqui, lá da lógica, ó, que é a negativa. Você pode usar assim, ó, MF elevado a C, que é o complementar, perfeito? Complementar é feito dessa forma. Mas para facilitar, eu vou colocar malha fiscal e não malha fiscal, bem? Aí ele diz o seguinte, dentre os selecionados, 65% apresentam inconsistências graves. Então, ó, dentre os selecionados, 65% apresentam inconsistências graves. Então, vamos lá, inconsistências, está aqui 65%. E enquanto esse índice é de apenas 4% entre os contribuintes não selecionados, aí, ó, que não caíram na malha fiscal. Olha aí. Aí eu jogo aqui. Na malha fiscal, apenas 4%. Agora, eu quero que vocês entendam o seguinte, eu saí da malha fiscal e fui para inconsistência, correto? Ok. E agora, olha o que a questão está dizendo. Ao escolher aleatoriamente o contribuinte que apresenta inconsistência grave, a probabilidade aproximada dele ter sido selecionado na malha fiscal. Gente, notem, malha fiscal para inconsistência. Continuasse malha fiscal na inconsistência, seria a probabilidade condicional, correto? Ok. Mas quando você faz a volta, você está no teorema de Bayes. Olha aí. Só que antes da gente falar do teorema de Bayes, o que é probabilidade? É o número de casos favoráveis sobre o total. O que é casos favoráveis? É isso aqui, ó. Ele que apresenta inconsistência grave, a probabilidade dele ter sido selecionado na malha fiscal. É isso que eu quero. Tá aí o teorema de Bayes. Peraí, professor.
E essa fórmula gigantesca, gente, ó, você não precisa se preocupar com essa fórmula gigantesca. Você pode resolver ela bem aqui mesmo, ó. Primeira coisa, vamos simplificar esse cara aqui por 4 e esse aqui também por 4. Pode ser? Para facilitar. Aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 22. Como aqui não dá para simplificar, você deixa. Tudo bem? Beleza. Como eu já identifiquei que é o teorema de Bayes, que é o seguinte, olha só, vou até te mostrar aqui, ó. O que que ele quer encontrar? Ele quer encontrar a probabilidade dele ter sido selecionado na malha fiscal, dado que apresenta inconsistência. É isso que ele quer, tá vendo? Só que olha que interessante. No início, ele deu a malha fiscal e 65% dentro da malha fiscal estava inconsistente. Que era o seguinte, ó, olha que interessante, que era a probabilidade de ser inconsistente dentro da malha fiscal. Tá vendo? E aí, no final, ele mudou a posição. A probabilidade de ser malha fiscal, dado que era inconsistente. Note que houve uma inversão aqui. E todas as vezes que há essa inversão, é teorema de Bayes. Perfeito? Se há inversão. Se não houvesse a inversão, seria só a probabilidade condicional. Mas como eu te dei que a inconsistente estava dentro da malha fiscal, no final eu queria saber qual a probabilidade de ter a malha fiscal dado que ele era inconsistente, você viu que houve uma reversão de ordem. E quando há uma inversão de ordem, teorema de Bayes. Professor, mas eu preciso decorar aquela fórmula ali do teorema de Bayes? Não, gente. Você, intrinsecamente, o que você vai fazer? Olha só que interessante. Olha só, presta bem atenção, tá? Você vai multiplicar esse cara aqui, tá? Ó, pelo P de MF, correto? Que é, esse cara é o 65, esse cara é o 3, tá bem aqui, ó. Aqui, ó, 3, esse é o 65. De inconsistência, dado que ele é MF, tá? Caiu na malha fina, por exemplo, né? Desculpa, malha fiscal, beleza? E aí é o seguinte, então você vai fazer essa conta assim, ó. 65 vezes 3, dividido por 65 vezes 3, tá? E depois eu te explico certinho como é que funciona isso. Mais 22 vezes 4, que tá aqui, ó. Professor, mas por que aqui embaixo eu tenho que ter um mais? Por causa da teoria lá, ó. Casos favoráveis sobre... O que é a probabilidade? Casos favoráveis sobre o total. Esse cara aqui da malha fina e inconsistente... malha fina, tô doido pra falar malha fina, né? Malha fiscal, né? Inconsistente. E aqui é o que ele não caiu na malha fina inconsistente. Mas ele tá dentro do total? Tá, é o total. É o espaço amostral. Então, quando você está fazendo o teorema de Bayes, olha que você vai ver aqui, ó. Olha que interessante, ó. Eu quero encontrar qual a probabilidade de ter caído na malha fiscal, dado que era inconsistente. Foi o que está aqui, ó. Ó, um contribuinte que apresenta dado inconsistente, qual a probabilidade de ser da malha fiscal, tá vendo? Por isso que é aqui, ó, malha fiscal, dado inconsistente. Só que lá no início é o contrário, ó. É a probabilidade de ser inconsistente, dado que da malha fiscal, que era quanto? 65, tá vendo? 65%. Vezes P de MF, porque é o que eu quero encontrar, correto? P de MF é de 3%. Olha aqui. Eram 12, né? Como eu já simplifiquei, deu 3. Embaixo, gente, é o espaço amostral. O espaço amostral é aquele que tem inconsistente na malha fiscal, mais aquele que não, que é inconsistente, que não caiu na malha fiscal, vezes que não é malha fiscal, que é a parte de baixo ali, tá vendo? Por isso que eu disse que você não precisa ficar decorando essa fórmula, você vai pegar esse cara aqui, ó, 65, vezes esse 3, dividir de novo, 65 vezes 3, só que mais esses dois aqui, ó, 4 vezes 22. 4 vezes 22. Porque quando você olha para essa fórmula aqui, você se assusta. Mas não é, gente. Essa formulazinha aqui, ó, esse valor aqui é o mesmo desse. Só que como a parte de baixo é o espaço amostral, eu também tenho que somar para aquele que não é. Tá vendo? Que é a negação, tá vendo? Ó? Professor, aí fica mais fácil de entender exatamente. Porque às vezes você olha para a fórmula e fala assim, nossa, essa fórmula é gigante. Não,
você vai colocar lá o que você quer encontrar, né, que é a volta. Notem, de novo, ó, no início era malha fiscal, tá, que era 12%, aí desses 12%, 65% era inconsistentes, né, apresentam inconsistências graves, tá vendo? Então aqui é do MF para o I. Só que no final, o que acontece? Aliás, perdão. Não é aqui não. Calma, Douglas, calma. Aqui, ó. Dado inconsistente, dado que era na malha fiscal que ele tinha te dado lá, né? Que era exatamente esse 12% e aqui os 65% em cima dos 12%. Correto? Estou igual a Dilma, né? 30% de 20%. Notem, aqui era o inconsistente, dado que era malha fina. Aqui eu quero a malha fiscal. Nossa, eu estou falando malha fina o tempo inteiro. Acho que é complicado, né? Alguém cair na malha fina. Malha fiscal, dado que os dados que apresentam inconsistências graves. Você vê que houve a inversão. Por isso que é teorema de Bayes. Perfeito? Aí feito isso, gente, joga aqui, ó, bem rápido, 65 vezes 3, dividido por 65 vezes 3, mais 4 vezes 22, porque aqui nada mais é do que o espaço amostral, que tem que ter essa soma do que caiu e o que não caiu, perfeito? Beleza. Aí nós vamos fazer essas contas, eu acho que o único saque aqui é você ter que fazer essas continhas aí, ó. Então, probabilidade de MF dado I, né, que é o que a questão está querendo, qual a probabilidade de dar malha fiscal, dado que apresentava inconsistência grave, correto? Só que você não pode esquecer que tem daqui a inconsistência grave, tem no MF e também tem no não MF, né? Então vai ficar 65 vezes 3, dividido por 65 vezes 3, mais 4 vezes 22. Aqui é o que tinha, né, da malha fiscal de inconsistência, e aqui o que não era da malha fiscal, mas também tinha inconsistência, correto? Feito esse cálculo aí, 65 vezes 3, você vai encontrar 195. E 4 vezes 22, você vai encontrar 88. Então o cálculo vai ser 195 dividido por 283, corretinho? Feito essa divisão, você vai encontrar 0,689, que é aproximadamente 69%, e a minha resposta está na letra A, aqui pelo teorema de Bayes. Quando que você sabe que é Bayes? Ele parte de um e vai para o outro, e depois ele pede a volta, né? Então ele pediu a volta. Então, toda vez que ele pedir a volta, é teorema de Bayes. Professor, se for na mesma ordem, aí já é a probabilidade condicional. Corretinho? Muito bom, interessante essa questão de teorema de Bayes. Professor, é muito comum, gente, eu digo assim, cai muito. Cai muito, assim, mas não é muito não, nas provas da Cefaz. Mas pode acontecer, de novo, já aconteceu na prova da Cefaz Mato Grosso, então pode ser que na Cefaz Goiás cai uma questão de probabilidade condicional e não teorema de Bayes. Fique esperto. Se ele começar com uma coisa e ir para outra e no final ele voltar e fazer a volta, teorema de Bayes. Se ele continuar na mesma linha, é probabilidade condicional. Beleza? Ok? E a questão de número 13. Questão 13. 2026, Cefaz, auditor fiscal da Receita Estadual. Porra, Douglas, sacanagem. FCC 2026, Cefaz, São Paulo, auditor fiscal da Receita Estadual, TI. Uma pessoa publicou em uma rede social uma análise procurando relacionar o grau de desenvolvimento dos países, medido pelo seu PIB per capita, com o nível de conhecimento matemático de seus jovens. Nessa análise, a pessoa fez as afirmações A1 e A2. A1. Quanto melhor o desempenho em matemática dos jovens de um país, maior é seu PIB per capita. A correlação é clara e consistente. A2. Se o Brasil quiser sair do grupo dos países subdesenvolvidos,
o caminho é inequívoco: investir seriamente em educação matemática. Para sustentar essas afirmações, a pessoa utilizou, entre outros elementos, o gráfico a seguir, fornecido pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o qual relaciona o PIB per capita dos países membros com as notas obtidas pelos jovens desse país no PISA, Avaliação Internacional de Matemática, realizada em 2022. Também é mostrada uma linha de tendência que resume essa relação: PIB per capita em dólares americanos. Blá, 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 blá. Ok. Tá aí o gráfico que foi dado na prova, né? Pontuação média em matemática, sendo que no eixo aqui das abscissas é dado o PIB per capita, correto? Ok? E no eixo das ordenadas, a pontuação média em matemática. Beleza? Então, vamos lá. A interpretação desse gráfico de forma isolada, aí letra A, B, C, D, I, E. Perfeito? Então, vamos lá. Para a gente conseguir ver aí tudo certinho. Bom, primeiro, o ponto central da questão é distinguir correlação, duas variáveis variam juntas. Causalidade, uma variável causa a outra. O gráfico mostra claramente uma tendência positiva. Países com maiores notas em matemática tendem a ter maior PIB per capita. Ok? A linha de tendência crescente e o R2 é igual a 0,62 indica uma correlação relativamente forte. Portanto, o gráfico sustenta a 1. Vamos voltar aqui, ó. Só para vocês verem aqui o gráfico novamente. Aí, ó. E ali, ó, R ao quadrado. Tá vendo a linha que sai lá, né? Aqui. R ao quadrado, 0,62. Muito bom. Então, ok. Vamos ver lá direitinho, né? Ah. Ok. Vou voltar para cá. Beleza. Continuando, então. Bora. Mas o gráfico sozinho não prova que investir em matemática para o país... E deixa eu voltar para cá. Olha aí, ó. Investir em matemática para o país ficar desenvolvido. Isso seria uma relação de causa e efeito. E o gráfico apenas mostra associação estatística. Pode existir influência de outros fatores, causalidade reversa, variáveis ocultas, qualidade geral da educação, saúde, estabilidade da economia, etc. Então, o gráfico não sustenta a 2. Pode ser só uma causalidade, né? Então, vamos embora, né? Para a gente resolver a nossa questão. A interpretação desse gráfico de forma isolada, vamos lá. Letra A, não sustenta a 1. Opa, peraí. Nem a 2, mas nós já sabemos que sustenta a 1, ok? Então, essa questão já está errada, ó. Os pontos não estão distribuídos homogeneamente. A tendência crescente. Só que ele fala aqui, ó, que os pontos que representam os diferentes países estão distribuídos de forma homogênea por todas as regiões. Não, não estão. Mas um erro já está ali, né? Que ele está dizendo que não sustenta 1, sendo que nós já sabemos que sustenta 1, perfeito? Letra B, não sustenta 1, já está errado, porque sustenta 1, tá bom? Uma vez que nem todos os pontos que representam os diferentes países estão sobre a linha de tendência que resume a correlação. Está errada, em correlação os pontos não precisam ficar exatamente sobre a linha, eles podem estar passados ali. Mas ele diz que não sustenta. Olha a letra C, sustenta 1. Okay. Mas não sustenta 2, uma vez que a correlação identificada no gráfico não garante que haja causalidade entre as notas de matemática e o PIB per capita. Correto, essa é a nossa resposta certa. Resposta certa, letra C. Olha a letra D, sustenta 1, ok, mas não sustenta 2, ok. Uma vez que o Brasil, mesmo tendo boas notas em matemática, ainda não se juntou ao grupo desenvolvido. Opa, errado. O Brasil nem possui boas notas no gráfico. Olha onde está o erro aí, tá vendo? E letra E, sustenta 1 e A2. Errado, que sustenta 1, mas não sustenta A2. Uma vez que os jovens com sólida formação matemática tendem a receber salários mais altos ao concluir seus estudos universitários. Opa, pera, tá falando disso no gráfico? Não. Errado, traz uma justificativa externa que o gráfico não mostra sobre esses salários mais altos concluírem seus estudos universitários, beleza? Bom,
essas foram as questões de estatística das provas que aconteceram na parte, na Cefaz Mato Grosso e Cefaz São Paulo, beleza? Como nosso tempo já estourou aí, mas olha, eu espero que vocês tenham absorvido bastante coisa aí dessa parte de estatística, beleza? Segura aí!